Bom, pessoal, o exame médico, a legislação estabelece a obrigatoriedade do exame médico para a admissão do trabalhador, com o intuito de verificar se este apresenta algum problema de saúde que o impeça de desempenhar a atividade do cargo que irá ocupar. Então, a ação é responsabilidade da empresa e, portanto, esta custeia as despesas relativas ao exame e ao arquivamento adequado dos comprovantes do exame. No documento expedido pelo médico deve constar dados do trabalhador, cargo, função do empregado, declaração de aptidão para o exercício da função declarada. Então, o artigo 168 da CLT diz que será obrigatório o exame médico por conta do empregador, nas condições pré-estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Aí tem os incisos aí para cada da admissão, na admissão, periodicamente tem que ser feito esses exames que a empresa é obrigada a fazer com o seu empregado. Pessoal, nós iremos falar sobre o termo de responsabilidade para a concessão do salário-família. É um instrumento pelo qual o empregado que tem filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade comunica e responsabiliza-se pelas informações prestadas para a concessão do salário-família. O preenchimento ocorre no momento da admissão do trabalhador e a qualquer tempo quando ocorre o aumento do número de filhos. Então, o que é essa ficha do salário-família? A sua finalidade decorre da necessidade de controlar o pagamento do salário-família aos trabalhadores. A prestação dos documentos abaixo habilitam o trabalhador a receber o salário-família. Quais são estes documentos? Certidão de nascimento dos filhos com idade inferior a 14 anos. Atestado médico no caso do filho portador de necessidades especiais. Ele é emitido pelo INSS, ele é para qualquer idade que o filho tiver. E a caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre declaração de encargos de família para fins de imposto de renda, né? Este documento ele faz-se necessário para a empresa aceitar como dependentes os indicados pelo trabalhador para fins de cálculos de alíquotas do imposto de renda na fonte, né? A legislação do imposto de renda qualifica como dependentes o cônjuge na constância da sociedade conjugal, filha solteira sem recursos, viúvas ou abandonada pelo marido, filhos com até 21 anos, se não receber renda própria ou estudante de curso superior, filhos de até 24 anos, homens, ascendentes, quem são esses ascendentes? Os irmãos, os incapacitados para o trabalho, descendentes até 21 anos ou inválidos sem recursos, e menores pobres criados ou educados pelo empregado até 21 anos ou até 24 anos, quando sem renda própria, estudando curso superior, e ainda pessoa companheira vivendo no mínimo há 2 anos com o empregado. Pessoal, e o termo de solicitação de vale transporte, ele refere-se ao instrumento de formalização da opção ou recusa do trabalhador pelo fornecimento do vale-transporte para utilização no deslocamento no percurso residência-trabalho e vice-versa. Este benefício concedido ao empregado não tem natureza salarial, nem incorpora-se à remuneração, sendo descontado dele até 6% do seu salário base. Já o livro ou ficha de registro do empregado. Atendendo aos dispositivos legais, a empresa é obrigada a realizar o registro de seus empregados ou ao iniciar a prestação dos serviços, podendo este registro ser em livro, fichas ou por sistemas eletrônicos, através de software. No artigo 41 da CLT, diz que em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, conforme as instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. É a Lei 7.855. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego,
duração e efetividade no trabalho. Há férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Lei 7.855 fala isso sobre o empregado. Nós iremos falar sobre o livro de inspeção do trabalho, que ele é obrigatório para todas as pessoas jurídicas equiparadas, conforme a portaria 3.158 de 71, e o registro de ponto. O registro de ponto é, de acordo com o artigo 74, o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Isto está na redação pela Lei 13.874 de 2019, que foi atualizada. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual ou mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-sinalização do período de repouso. Nós falamos muito sobre o contrato de trabalhos. Agora nós iremos falar sobre demissão de empregados, dentro da nossa aula. O desligamento do colaborador do empregado representa a extinção do contrato de trabalho entre o empregado e o empregador. Não é isso? Então, a legislação prevê as seguintes situações para a extinção de contrato: por pedido de dispensa, por acordo para empregados não optantes pelo FGTS anterior a CF 88, por dispensa por justa causa, por dispensa sem justa causa e por término de contrato. Estas são as formas de demissão, Além do aspecto legal da demissão, a área de gestão com pessoas deve ficar atenta aos fatores emocionais envolvidos em um processo de desligamento de funcionários, que pode gerar pontos de conflitos nocivos à organização. Dentro do processo de demissão, há alguns pontos que devem ser levados em consideração para preparar o empregado que será demitido, Então, dentro desse processo tem que ter o aviso prévio, a rescisão de contrato de trabalho, a homologação, o seguro-desemprego. Estes são os fatores que devem ser levados em consideração no processo de demissão. Nós iremos falar um pouco de cada um deles agora. Meninos, tudo que nós estamos conversando aqui está em lei, que é a Lei 5.451, de 1º de maio de 1943, que está dentro dessa lei da consolidação das leis de trabalho, que tem o processo de admissão, demissão, tudo explicadinho lá dentro dos seus parágrafos, dentro dos seus artigos e dos seus incisos lá dentro, Então, dentro do processo de demissão, há alguns fatores a ser levados em consideração para evitar conflitos nocivos na organização. Quais são esses fatores? Para que o empregado não saia prejudicado de nenhuma forma, a empresa, a instituição deve fazer o aviso prévio, fazer o processo de rescisão de contrato de trabalho, homologação e o seguro-desemprego. O aviso prévio é a comunicação antecipada que uma das partes, ou empregado ou empregador, deve realizar quando não há interesse na continuidade do contrato de trabalho. O aviso prévio possui duas modalidades, o trabalhado e o indenizado. Já a rescisão de contrato de trabalho é que a formulação da rescisão do contrato é realizada em formulário padronizado e obrigatório, conforme a legislação em vigor. A homologação trata-se da assistência prestada pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho ao trabalhador, quando este tiver mais de 12 meses de atuação na empresa. Já o seguro-desemprego é o benefício de assistência financeira temporária concedido ao trabalhador que foi demitido sem justa causa. Como caso o trabalhador permaneça desempregado após o saque do FGTS, deverá encaminhar a sua comunicação de dispensa ao Ministério do Trabalho requerendo seguro-desemprego. O valor a ser recebido pelo trabalhador varia em decorrência de uma faixa salarial, sendo pago até 5 parcelas.
Os saques podem ser realizados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, em lotéricas e correspondentes da Caixa. É a forma como o empregado que foi demitido deve fazer. Então, era a nossa aula que eu queria falar, que a gente queria conversar com vocês, era isso, dentro dessa semana. Agora nós vamos passar alguma atividade referente ao que foi falado dentro dessa nossa aula, tá bom?